Vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. E hoje nós vamos abordar um assunto dentro da escatologia bíblica, chamada juízo final. Já iniciamos aqui um estudo sobre escatologia, já falamos sobre o arrebatamento da igreja, já falamos sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, o milênio, e hoje vamos estudar sobre o juízo final. Pastor Natanael Rinaldi, as Escrituras, a Bíblia, fala que haverá um juízo final? As Escrituras dão conta que haverá esse juízo final. O Todo-Poderoso Deus estará assentado no grande trono branco para julgar a todos aqueles que vierem ao mundo, excepto a sua igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Vamos ler então em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, chamado de Revelação, no capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, onde fala sobre este juízo final que vai ocorrer. Diz assim o texto sagrado: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui vemos esse julgamento final, vemos a pessoa do juiz, o livro da vida. Então é algo que haverá, que o Senhor vai julgar todos aqueles que vieram ao mundo, exceto a sua igreja. O pastor, aqui no versículo 11, que nós lemos aqui, do capítulo 20 de Apocalipse, fala o seguinte: E vi um grande trono branco. O que me chama a atenção aqui é que este trono é um grande trono e branco. O que representa a cor branca deste trono do juízo final? A cor branca do trono dá a ideia de justiça. O Senhor Jesus falou de vestes brancas com relação à justiça. Também podemos colocar a cor branca como a pureza e também a santidade. E o trono é grande, falando da majestade de Deus, e de quem nele está assentado é terrível e espantosa. A vastidão do trono também é devido à imensidão de povos que estarão diante dele. E
Esse trono também, ele aparece isolado, né? O que significa esse trono isolado? Não se verifica a presença de anjos de Deus ou qualquer outro ser celestial. Também não se faz menção de advogados de defesa e nem de acusadores, porque agora a sentença será pronunciada. A presença da terra e do céu fugiram de diante daquele que estava sentado no trono, e só ficaram o juiz e os réus. E nós sabemos que esse julgamento, ele será de uma certa forma com as próprias palavras dessas pessoas que não aceitaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse trono, ele é grande, né? Devido à imensidão das pessoas que serão julgadas, né? Ele se apresenta como um trono branco, representando a pureza, justiça e santidade do Senhor. E ele também se apresenta aqui no livro de Apocalipse como isolado, aonde se apresenta apenas o juiz e os réus, né? Então, nesse juízo, nesse trono branco, não vai ter advogado de defesa. Os homens terão que estar perante o Senhor e serão julgados, como diz aqui, segundo as suas obras. O pastor, e quem será o juiz nesse tribunal? Estamos falando de um tribunal, onde mencionamos que vai ter um juiz e os réus. Quem será o juiz no tribunal do trono branco, tribunal do juízo final? Então vamos ver através da palavra de Deus, em João, capítulo 5, verso 22, o que o Senhor, palavras do Senhor Jesus Cristo nos diz. João, capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Repetindo, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. E o versículo 27 também, né, pastor? E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. A Bíblia que eu estou utilizando, a Bíblia de Thompson, ela diz, uma outra versão, ela diz, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então o Senhor Jesus Cristo, qual é o papel dele hoje? Advogado. Advogado, né? Hoje ele é o advogado. Hoje ele está convidando, vinde a mim todos que estáis cansados. Ele é o sumo pastor. Ele é o sacrifício que perdoa os nossos pecados. Mas, nesse momento, ele será o grande juiz desse tribunal. Por isso, nesse texto que o irmão acabou de ler, o Senhor Jesus revela-nos que o Pai lhe deu todo o juízo. E também podemos ver Atos capítulo 10, versículo 42, quando o apóstolo Pedro, quando estava ali na casa de Cornélio, ele confirma a autoridade do Senhor Jesus para julgar. Então, Atos 10, 42. Atos 10 e 42 diz o seguinte: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E nos Amém. mandou pregar ao povo
e testificar que ele, Senhor Jesus, né, é o que Deus, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então é muito claro, né, pastor, que nesse juízo final, o juiz será o Senhor Jesus. Como disse o pastor, hoje ele é o nosso advogado, né? Como diz lá na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 1, é muito claro. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então hoje ele está como intercessor, como advogado, junto ao Pai, intercedendo pelos pecadores, quando eles pedem, né, suplicam o perdão dos pecados. Mas naquele dia ele estará sentado como juiz, e ali não vai ter nenhum advogado de defesa. E é interessante, ainda falando sobre esse importante cargo, importante função que é o juiz, que hoje vivemos nos dias, principalmente aqui no Brasil, essa questão da justiça, né? Como tem, às vezes, esse Supremo Tribunal, como ele julga as causas, e como o juiz, especialmente lá o juiz Sérgio Moro, que se tornou uma referência, né, na sua posição, nos seus julgamentos e também principalmente na sua condenação. Não é algo que a pessoa vai lá e depois de um tempo já está liberada. Então, realmente, figurões, né, que nunca iriam imaginar que pudessem estar presos, hoje estão condenados. E imagina isso com o Senhor Jesus Cristo, né, que é o justo juiz perfeito nas suas sentenças. Como será esse juízo? O justo juiz, né, que conhece todas as coisas, que nada está oculto diante dele, né? Onisciente. Todos os segredos serão aquele dia revelados. Como diz aqui, todas as obras dos ímpios ali serão colocadas diante do Senhor. E, pastor, nós falamos aqui desse tribunal, né, desse trono branco, juízo final, onde o Senhor Jesus vai ser o juiz e que também ali estarão os réus. Nós perguntamos então para o pastor, quem serão os réus desse tribunal? Vamos ler Apocalipse capítulo 20, verso 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, para a instalação do juízo final, haverá uma gigantesca ressurreição. Como o irmão acabou de ler, a ressurreição dos ímpios. E hoje tem um grupo religioso que fala que o inferno é um lugar de descanso. É um lugar, morreu, acabou. O aniquilamento da alma. E isso não corresponde com a verdade bíblica. Haverá, para os ímpios que morreram, eles serão considerados os réus. Então é muito claro, né, pastor? Todos os ímpios, as pessoas que morrem sem o Senhor Jesus, sem aceitar, terem recebido o Senhor Jesus como seu Salvador, essas pessoas morrem e vão para um lugar de tormento, chamado o Hades, né? Então eles estão lá conscientes, sofrendo num lugar de tormento. Mas a Bíblia fala que um dia os ímpios também
vão ressuscitar, não com corpos glorificados. Então, eles vão ressuscitar e vão para comparecer diante do trono para serem julgados. Então, os ímpios serão ali julgados. Vão ressuscitar e serão, então, julgados diante deste trono branco. Desde Adão até o fim do milênio. Serão julgados para receber a sentença final, né? Eles estão hoje provisoriamente no lugar de tormento, aguardando a sentença final. E quando eles se apresentarem diante deste juízo final, vão receber a sentença final, por que eles agora serão lançados definitivamente no lago de fogo, que é a Geena. Então estarão lá com corpos não glorificados, mas receberão a sentença do juiz, que é o Senhor Jesus, e serão lançados no lago de fogo. E quais são os outros réus que vão estar presentes ali também? Podemos também falar dos anjos caídos. São os anjos que se rebelaram contra o seu Criador algum tempo antes da criação. O irmão poderia ler 2 Pedro, capítulo 2, verso 4? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui está nos mostrando que os anjos que pecaram, eles passarão também por um juízo e serão lançados também no lago de fogo. Inclusive, Judas, Epístola de Judas, verso 6, também fala a respeito disso. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, eles estão reservados no lugar de escuridão, de prisões, até o dia que serão julgados e também serão atormentados para todo sempre na Geena. Esses são os réus, então, né? Certo.